Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa primeira aula de heresiologia. Nós já vimos aí, fizemos uma introdução, vimos como fazer a identificação de uma seita e agora vamos entrar na seguinte questão: filosofias das seitas. Filosofias das seitas. Algo a entendermos é o seguinte: filosofia é o amor à sabedoria, ok? Então nós temos filosofia como matéria secular, como matéria dentro do nosso contexto teológico, ok? E dentro desse contexto teológico temos a filosofia cristã, que é baseada na interpretação também da palavra de Deus, para vivermos essa filosofia, esse contexto, e também cosmovisão, e assim vai. Ok? Mas vamos agora analisar a filosofia das seitas. O que nós temos de conteúdo aqui é o seguinte: filosofias, no caso aqui das seitas, é a busca do saber ou conhecimento por parte do homem, o esforço humano em descobrir sua natureza, origem e razão de ser, afastando-se cada vez mais do seu Criador. Então aqui uma passagem aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Algumas filosofias mais conhecidas são... Vamos analisar as filosofias das seitas. O primeiro ponto, eu botei tudo aqui no quadro aqui: agnosticismo. O agnosticismo ensina que não podemos crer em Deus sem provas evidentes. Ensina que a mente finita não pode alcançar o infinito, né? É interessante essa construção de agnosticismo. Vem de duas palavras: o a, no grego, que é negação, é o não, e o gnosis, significa conhecimento. Então, o agnosticismo é a negação do conhecimento. Então, nós estamos no agnosticismo. O que vão estar negando com essa interpretação, com essa filosofia? Estão negando a divindade, estão negando Deus sendo Deus próximo, Deus que tem um contato com o homem, Deus que não se esconde, mostra-se. Deus está se mostrando ao homem. Então, o agnosticismo vem negar esse contexto. Entendeu? Então, a mente finita não pode alcançar o infinito. Então, esse é o conceito do agnosticismo. Outra filosofia das seitas: ascetismo. O ascetismo ensina a prática da mortificação das vontades do corpo para alcançar a perfeição espiritual. Conteúdo esse contexto do ascetismo, que é ensinado também dentro do hinduísmo, é ensinado dentro do budismo, e é ensinado também em algumas igrejas pseudo-cristãs.
Quando você fala pseudo-cristã, a palavra pseudo significa aquilo que é falso. Então são seitas cristãs falsas, ok? Que ensinam prática da mortificação do corpo. Alguns se chicoteiam, outros não se dão à pureza do prazer do relacionamento conjugal, entendeu? Há algumas pessoas que, por má interpretação, já ouvi falar de pessoas que disseram assim, ó, não pode ler o livro de Cantares de Salomão. É pessoa que não entende de palavra de Deus. Não entende, nunca estudou os livros poéticos. Ok? Então, é importante nós nos aprofundarmos no conhecimento. Outra filosofia das seitas. Ateísmo. O ateísmo. Nós botamos também aqui ou marxismo. Quando você fala marxismo, vem de Karl Marx. Ok? O ateísmo nega a existência de um Deus pessoal. O ateísmo prega a guerra de classes, a destruição do capitalismo e da religião, a livre iniciativa, a oposição à propriedade privada. O ateísmo tira a liberdade individual de pensamentos, de reunião, de religião e de propriedade dos homens. Por isso essa junção de ateísmo, né, com o marxismo de Karl Marx, né? Já escreveu o livro, né, o saudoso pastor Richard Wurmbrand, cujo título era assim: era Karl Marx um satanista? Ele vem explicando todo o contexto. Eu tenho esse livro aqui na minha biblioteca aqui. Vamos continuar? Uma outra vertente, outra filosofia das seitas. Epicurismo. O que é epicurismo, pastor Charles? Né? Vem do filósofo grego Epicuro. Né? Mas o que ensina o epicurismo? Prega o princípio do prazer como o valor supremo e a finalidade do homem. Existem seitas que têm essa visão, têm essa interpretação de que o homem vai obter, vamos falar assim, uma comunicação com a divindade ou com a espiritualidade através do prazer. Uma outra vertente, outra filosofia das seitas. Esoterismo. Esoterismo. O que é esoterismo? Um sistema filosófico, religioso, oculto, com muitas simbologias e ramificações espíritas ou espiritualistas, né? O esoterismo, você vai achar no esoterismo bruxinha, vassourinha, cristais e não sei o que mais, e várias outras questões que pendem para o conteúdo da bruxaria moderna. Estamos aí analisando, estamos conversando aqui, verificando essas vertentes, essas filosofias das seitas, ok? Outra filosofia das seitas,
Espiritualismo. O que ensina o espiritualismo? Prega o espírito como sendo o centro de todas as atividades humanas, né? A reencarnação e a evolução do mesmo. Então, o espiritualismo é o mesmo que espiritismo. Então, em algum momento, bem, existe duas maneiras de falar. Você pode falar que fulano é espiritualista apontando para o espiritismo. Ou você pode falar que fulano é espiritualista apontando para uma experiência espiritual ou sobrenatural. Porém, como estamos lidando com seitas e heresias na nossa matéria, heresiologia, então nós estamos vendo aqui o espiritualismo, né, pegando a ideia antiga do hinduísmo, do budismo, o conceito, né, da reencarnação, da crença em espíritos, comunicação com espíritos, comunicação com gente morta. Esse negócio todo é uma das filosofias das seitas, e isso aí existe em vários contextos e conceitos. Tem coisa que não está escrita na palavra de Deus e o pessoal usa como algum tipo de base doutrinária. É igual, por exemplo, não tem na Bíblia, não tem na palavra, mas alguém vai falar assim: não, a pessoa quando morre, o espírito da pessoa, ou a alma, fica ali rodando em volta do corpo ali. Não, você não pode pegar uma experiência chamada EQM, experiência quase morte, onde há uma projeção, entendeu? Tratar isso aí como um contexto de morte, porque morrendo a pessoa, corta total vínculo com qualquer coisa que seja terrena. Isso aí é mais você interpretar dessa maneira como eu acabei de falar agora, é mais no contexto bíblico. Agora, se eu começar a ensinar que a pessoa morre, o espírito fica em volta do corpo ali, o conceito interpretativo não vem da palavra de Deus, vem de outro contexto, de outro tipo de interpretação. Vamos lá? Outra filosofia das seitas: evolucionismo, a teoria da evolução, né, de Charles Darwin. Ele escreveu ali a sua obra A Origem das Espécies e ensinou a teoria da evolução. O evolucionismo, o que ensina? Filosofia que ensina que o universo e o homem desenvolveram-se por si mesmos, do nada, por suas próprias forças, sem intervenção divina. Era uma ameba, foi se evoluindo, né, até chegar, né, ao primata, ao macaco, e do macaco vai se evoluindo até chegar ao Homo sapiens, né? A questão é que o homem não continua evoluindo, já é para estar voando já, né? Mas vamos lá. É teoria, não é ciência. Uma outra vertente, outra filosofia das seitas: gnosticismo. É o conhecimento místico dos segredos divinos por meio de revelações, uma sabedoria sobrenatural. Pregam a mortificação do corpo e a rejeição de todo prazer físico.
O gnosticismo tem uma questão da pessoa encontrar o Deus dentro de si, encontrar o eu interior, né? E ter experiências, né, de conversação com o espiritual, né? O gnosticismo, ele é muito atrelado no contexto do esoterismo. Vamos lá. Um outro ponto nas filosofias das seitas: humanismo. No humanismo, o homem é o centro de todas as coisas e do universo. O humanismo separa o homem da ideia de Deus. Inclusive, no ambiente evangélico, você vai ter vários contextos de antropocentrismo. O que é isso? É o homem, antropos, né? Vem do homem, né? Antropocentrismo é o homem sendo centralizado, é o homem sendo destacado, ok? Então, até em hinos evangélicos, você vai encontrar antropocentrismo, onde Deus não é o destaque é o homem. Isso aí faz parte de filosofias sectárias das seitas, ok? Uma outra filosofia, liberalismo. Fala sobre liberdade mental, sem reservas. Prega que o homem é bom e puro em si mesmo, que não há inferno, que a Bíblia é falível e etc. O liberalismo é tudo, né? Basicamente, eu posso beber, posso encher a cara que tô salvo, né? É uma das piores pragas que existem, né, até no ambiente protestante, são os chamados teólogos liberais. Uma das piores pragas que existem. Porque para o teólogo liberal, a parte mais importante da Bíblia, entendeu? Para eles, basicamente, é essa capinha preta aqui. Porque o restante aqui, eles interpretam como alegórico, simbólico. Se é alegórico, então não é literal. Se eu estou falando que a Bíblia basicamente é tudo alegoria, então eu estou negando o nascimento de Jesus, eu estou negando a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, entendeu? Na alegoria eu estou negando os personagens bíblicos, eu estou negando a existência de Moisés, de Noé, de Davi. Eu estou negando a existência do profeta Isaías e outros mais. Estou negando a existência até o ministério terreno de Jesus. Estou negando. Então, é uma praga o liberalismo e os teólogos liberais. Uma outra vertente ou filosofia das seitas, materialismo. A matéria e as leis físicas são o mais importante. Esse é o ensinamento. E o centro do universo. A matéria é que rege a vida dos homens. Então a matéria, dentro do materialismo, eles acabam negando aquilo que é espiritual. Eles acabam negando a questão de Deus trabalhando na vida do homem, porque se não pode ser comprovado pela matéria, então não vai valer, ok? Então por isso que nós vimos aí
que a matéria é que rege a vida dos homens. Uma outra vertente, outra filosofia das religiões, politeísmo. O que é o politeísmo, pastor? Vamos lá? Crença em mais de um Deus. Há deuses para os sentimentos, para as atividades humanas e etc. O Deus da guerra, Deus disso, né? É igual a alguma versão católica, né? Tem o santo, né, do casamento, disso, daquilo, dos pescadores, né? Então nós temos aí basicamente um politeísmo também dentro do contexto, né, da idolatria. Vamos lá? As forças e elementos da natureza são deuses dentro do politeísmo. Nós vamos ver aí politeísmo, pessoal, é igual questões indígenas, né? Adorando o rio, adorando a divindade, o sol, a lua, né? Da mata, por todo o contexto místico é o politeísmo. Vamos lá? Uma outra vertente ou filosofia das seitas, racionalismo. A razão e a capacidade de pensar é o centro de tudo e a vida dos homens. Então, se não for pela razão, então esse racionalismo, né? Existe até uma seita chamada racionalismo cristão. É bom a gente se aprofundar e verificar o conhecimento, ok? Então, o centro da vida dos homens é a capacidade de pensar. Existe a religiosidade, mas é tudo dentro do racionalismo, diferente do ensinamento bíblico sobre razão. Fala de culto racional. Não estamos falando de racionalismo quando a gente fala de culto racional. Nós estamos falando de culto com razão, com lógica, ok? O racionalismo é uma vertente, é uma filosofia das seitas. Outra filosofia das seitas, universalismo, afirma que a salvação é ilimitada, afirma que a salvação é para todos. Ou seja, o universalismo vai falar o seguinte: um está andando no cristianismo, outro está andando no budismo, outro está andando no islamismo, outro está andando no espiritismo, mas no final todos serão salvos. Coisa sectária. Ensinamento fora do contexto da palavra de Deus. Ensinamento do capiroto. Ok? Outra vertente, modernismo. O modernismo afirma a falibilidade da Bíblia, afirma que Cristo não era divino. O modernismo afirma que Cristo não era divino, que ele não voltará uma segunda vez, que não há céu ou inferno e etc. Né? Inferno é aqui na Terra mesmo. Coisa do modernismo. Né? Tem mais conteúdo a ser visto sobre isso aí. Pesquisem, ok? E o último ponto que eu botei aqui para nós sobre as filosofias das seitas, o ecumenismo. O ecumenismo prega a união das igrejas, das seitas, das religiões, né? E de todas as suas doutrinas, usando-as de forma comum e geral. O Concílio Mundial das Igrejas é o seu principal propagador. Interessante que o ecumenismo surgiu num contexto protestante.
e depois foi fazendo esse contexto até de um diálogo interreligioso, né, entre religiões orientais com ocidentais. Aí não é mais agora um ambiente só cristão, é um ambiente que abrange outros, né? É o contexto de botar debaixo do mesmo teto fé diferente, crença diferente, fazer já ouviu falar no culto ecumênico? Aí vai lá um pai de santo, uma mãe de santo, vai lá um pastor, vai lá um padre, isso é ecumenismo, ok? Ó, vamos dar uma pausa por aqui e a gente continua tendo mais um conteúdo aí para estar pondo no quadro. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus, amém.